Bem-vindos e bem-vindas a mais um Concorseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois institutos que, olha, sempre geram dúvida, mas são essenciais no direito constitucional: Estado de Defesa e Estado de Sítio. Oi, pessoal. Exatamente. São temas que assustam um pouco, né? Porque falam de crise, de restrição de direitos, mas são ferramentas previstas na nossa Constituição de 88, pensadas justamente para situações muito excepcionais. Isso. A ideia é entender como o Estado pode agir quando a coisa aperta de verdade, quando a estabilidade democrática está em risco, mas sem jogar fora a própria Constituição no processo. Perfeito. É o que a doutrina chama de sistema constitucional de crises. A Constituição tenta prever o imprevisível, digamos assim. Ela cria respostas normativas para momentos de anormalidade. E onde que a gente encontra a base disso tudo na Constituição, para quem está começando a estudar agora? Anota aí, título V, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Especificamente, o capítulo 2, que vai dos artigos 136 ao 140. 1. Ali está o coração da matéria. Certo, artigos 136 a 141. E qual é o propósito maior desse sistema? É só dar mais poder para o governo? Não, de jeito nenhum. O propósito é duplo, na verdade. Primeiro, claro, é dar ao Estado ferramentas eficazes para restaurar a normalidade constitucional o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, e isso é crucial, é legitimar essas medidas excepcionais dentro da própria ordem jurídica. Ou seja, é para evitar que a crise seja resolvida com autoritarismo puro e simples. Exatamente. É para garantir que, mesmo na exceção, o Estado de Direito continue valendo, que os direitos fundamentais sejam resguardados ao máximo possível. É uma busca constante por equilíbrio entre a necessidade de agir rápido e a proteção contra abusos. Um equilíbrio bem tenso, né? Imagino. E esse sistema tem níveis, né? Não é tudo a mesma coisa. Tem uma gradação. Tem sim. A ideia é que a resposta seja proporcional à crise. O sistema começa com a medida, digamos, menos severa, que é o estado de defesa. Ok, vamos começar por ele então. Estado de defesa. O que é ele basicamente? Ele está previsto lá no artigo 136 da Constituição. A finalidade dele é bem específica: preservar ou restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social. Locais restritos e determinados, isso é importante, né? Não é para o país inteiro. Fundamental. Essa é uma das grandes diferenças para o estado de sítio. O estado de defesa é sempre localizado, é por uma área específica que está enfrentando o problema. E quais seriam esses problemas? Que tipo de situação justificam um estado de defesa? A Constituição fala em duas hipóteses principais. Primeiro, grave e iminente instabilidade institucional que ameace a ordem pública ou a paz social. Pensa numa crise muito séria numa região específica. Certo. E a segunda? A segunda são as calamidades de grandes proporções na natureza, tipo um desastre ambiental gigantesco, um rompimento de barragem, algo assim que desestruture completamente a vida numa localidade. Entendi. Instabilidade institucional grave ou calamidade natural. E quem aperta o botão? Quem decreta o estado de defesa? É uma atribuição do presidente da República. Ele que tem o poder de decretar. Mas, não é assim do nada. Tem pré-requisitos, imagino. Tem sim. Antes de baixar o decreto, o presidente é obrigado a ouvir dois órgãos muito importantes: o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ouvir significa que ele precisa da aprovação deles? Não precisa da aprovação ou opinião deles, não vincula o presidente. Mas a consulta é obrigatória. É um requisito formal. Se ele não consultar, o ato é inválido. É um controle político prévio de aconselhamento. Entendi. Ele ouve os conselhos, aí decide decretar. E depois? O Congresso entra na jogada. Entra e rápido. O presidente tem que comunicar a decisão ao Congresso Nacional imediatamente. A Constituição fala em submeter o ato com a respectiva justificação dentro de 24 horas. Ah, então o controle do Congresso é depois que o decreto já está valendo. Exatamente. É um controle político a posteriori. O Congresso vai analisar o decreto presidencial, ele não precisa autorizar antes, mas ele pode derrubar depois. Como assim, derrubar? O Congresso Nacional pode aprovar ou rejeitar o decreto. Se a maioria absoluta dos deputados e senadores votar para rejeitar, o decreto cessa imediatamente.
É um freio importante contra qualquer abuso. Certo. E quanto tempo pode durar um estado de defesa? O prazo máximo inicial é de 30 dias. Se a situação persistir, ele pode ser prorrogado uma única vez, por igual período. Então, 30 mais 30, no máximo 60 dias. E depois? Depois acabou, não pode prorrogar mais. Se a crise continuar, aí talvez seja o caso para outra medida, quem sabe até um estado de sítio, mas o estado de defesa tem esse limite temporal rígido. Certo. Agora, o ponto mais sensível, talvez. Quais direitos podem ser restringidos durante o estado de defesa? O que muda na vida das pessoas? A Constituição é bem taxativa quanto a isso. Está lá no parágrafo 1º do artigo 136. Podem ser restringidos. Primeiro, o direito de reunião, mesmo aquela reunião que acontece dentro de associações. Ok, direito de reunião, que mais? Segundo, o sigilo de correspondência. E terceiro, o sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Só esses três, reunião e sigilos de comunicação. Pela letra da Constituição, sim. É importante notar o que não está na lista. Por exemplo, não há previsão constitucional expressa para restringir de forma genérica a liberdade de locomoção, o famoso ir e vir no estado de defesa. Ah, isso é bem relevante. Muita gente confunde, acha que decretou estado de defesa e ninguém mais pode sair de casa. Pois é. Pode haver alguma medida de ocupação temporária de bens e serviços públicos, se necessário, mas a restrição à liberdade individual de locomoção não está prevista como regra geral no 136. Claro, quem for preso por algum crime durante esse período segue o processo normal, mas não se pode prender alguém só por causa do estado de defesa sem uma justificativa legal clara. E mesmo essas restrições permitidas, elas podem ser aplicadas de qualquer jeito? Não. O decreto que instituiu o estado de defesa tem que indicar o prazo, a área abrangida e, muito importante, especificar quais dessas garantias constitucionais serão suspensas e qualquer medida restritiva, como uma prisão específica relacionada à execução do estado de defesa, tem que ser fundamentada pelo executor da medida, comunicada ao juiz competente que pode relaxar a prisão se for ilegal e o Ministério Público também fiscaliza. Tem todo um controle, então. Sim, e tem mais. O decreto vai designar quem será o executor das medidas. E depois que tudo acabar, o presidente tem que enviar um relatório detalhado ao Congresso Nacional, listando todas as medidas tomadas e justificando cada uma delas. É a prestação de contas. Ufa! Bastante detalhe para o estado de defesa, mas acho que ficou claro. É local, tem prazo curto, restringe poucos direitos específicos e o Congresso controla depois. Exatamente. É a primeira resposta do sistema de crises para situações graves, mas ainda contidas. Agora, e se a situação for pior? Se o estado de defesa não der conta ou se a crise já nascer muito maior? Aí a gente entra no segundo degrau, que é bem mais alto e bem mais drástico. O estado de sítio. Esse sim é a medida extrema do nosso sistema constitucional de crises. Estado de sítio já soa mais pesado. Onde ele está na Constituição? Logo em seguida, no artigo 137, e as hipóteses de cabimento já mostram a gravidade da coisa. Quais são essas hipóteses? São duas. A primeira é a comoção grave de repercussão nacional, ou seja, uma crise interna tão grande, tão generalizada, que afeta o país como um todo e que as medidas do estado de defesa não foram suficientes para resolver, ou que, pela sua natureza, já se vê que não seriam. Tipo uma instabilidade institucional que tomou conta do país inteiro. Exatamente. Ou uma situação de desordem generalizada que o estado de defesa, por ser local, não conseguiria abranger. A segunda hipótese é externa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Ah, então o estado de sítio serve tanto para crises internas gravíssimas quanto para situações de guerra. Isso mesmo. São os dois gatilhos possíveis. E perceba a diferença de escala em relação ao estado de defesa, que era para problemas locais. Aqui a gente está falando de repercussão nacional ou de berra. E para decretar, o procedimento é o mesmo do estado de defesa? Presidente ouve os conselhos e decreta. Upa, não. Aqui a coisa muda radicalmente. O presidente da República não pode decretar o estado de sítio sozinho. Ele precisa de autorização prévia do Congresso Nacional. Autorização prévia? Essa é uma diferença crucial, então. Gigantesca. O presidente, depois de ouvir os Conselhos da República e de Defesa Nacional, nessa parte é igual, a consulta prévia é obrigatória, ele envia uma solicitação ao Congresso. Nessa solicitação, ele tem que justificar os motivos,
indicar a área que vai ser abrangida e quais medidas ele pretende tomar. E o Congresso faz o quê? O Congresso se reúne e delibera. Precisa da aprovação por maioria absoluta dos seus membros, metade mais um de todos os deputados e senadores, para autorizar o presidente a decretar o estado de sítio. Maioria absoluta, não é simples conseguir. Não mesmo. É um quórum qualificado, justamente pela gravidade da medida. Só depois dessa autorização legislativa é que o presidente pode finalmente baixar o decreto instituindo o estado de sítio. Então, o controle do Congresso aqui é prévio e decisivo. No estado de defesa era posterior e apenas para assustar. Perfeito. Essa é talvez a diferença procedimental mais importante entre os dois. No sítio, o Congresso não só autoriza antes, como ele continua funcionando durante todo o período. A Constituição diz que o Congresso permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. É um controle concomitante também. Entendi. E a abrangência territorial pode ser no país todo? Pode sim. Diferente do estado de defesa, que é sempre local, o estado de sítio pode ser decretado em todo o território nacional ou só em parte dele, dependendo da situação e do que o Congresso autorizar. E a duração? Segue a regra dos 30 mais 30 dias? Depende da hipótese. Se o estado de sítio for decretado por causa de guerra ou agressão armada estrangeira, ele vai durar enquanto a guerra ou a agressão durar. Não tem prazo máximo fixo na Constituição para esse caso. Determinado, então. Enquanto houver guerra. Isso. Já na hipótese de comoção grave de repercussão nacional, o prazo é determinado. Quem define o prazo é o próprio Congresso Nacional na hora de dar a autorização. E esse prazo não pode ser superior a 30 dias, mas pode haver prorrogações sucessivas, também de no máximo 30 dias cada uma, se o Congresso autorizar novamente a cada vez. Então na comoção interna, o prazo inicial é de até 30 dias, mas pode ir sendo prorrogado de 30 em 30 com nova autorização do Congresso a cada vez. É diferente do limite total de 60 dias do estado de defesa? Exatamente. Teoricamente, enquanto a comoção grave persistir e o Congresso continuar autorizando, ele pode ser prorrogado. Mas cada prorrogação exige nova deliberação por maioria absoluta. Certo. Agora, o ponto crucial de novo: restrições de direitos. No estado de sítio, imagino que a lista seja maior. Bem maior e bem mais impactante. O artigo 139 da Constituição traz um rol de medidas que podem ser tomadas contra as pessoas durante o estado de sítio decretado por comoção nacional. E olha só a diferença. Manda ver. Pode haver a obrigação de permanência em localidade determinada. Basicamente, impedir a pessoa de sair de uma cidade ou região. Restrição direta à liberdade de locomoção. Direta. Pode haver detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, criar locais específicos para deter pessoas por causa do estado de sítio. Nossa, isso é forte. Muito. Pode haver restrições aos direitos de reunião, ao sigilo de correspondência, ao sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas. Esse já podia um estado de defesa, né? Mas aqui se adiciona a restrição à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Imprensa também. Controle sobre o que é divulgado. A Constituição fala em restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Ou seja, a lei que regulamentar o estado de sítio pode detalhar como isso funciona, mas a possibilidade de restringir a imprensa está lá. Preocupante. O que mais? Pode haver a suspensão da liberdade de reunião, não só restringir, mas suspender mesmo. Busca e apreensão em domicílio, que normalmente só pode de dia e com ordem judicial, aqui poderia ocorrer de forma mais ampla, talvez até à noite, dependendo da regulamentação. Intervenção nas empresas de serviços públicos. E requisição de bens particulares. Requisição de bens. O Estado pode tomar posse temporária de propriedades. Pode, se for necessário para conter a crise, e depois tem que indenizar se houver dano. É uma lista bem pesada, né? Sem dúvida. Fica claro que o impacto na vida cotidiana e nos direitos fundamentais é muito maior no estado de sítio. Com certeza. E no caso de estado de sítio por guerra, as restrições podem ser ainda maiores, conforme a necessidade bélica exigir.
A Constituição não detalha tanto quanto no caso da comoção interna, mas se presume que as necessidades da guerra poderiam justificar medidas ainda mais drásticas. Então vamos tentar resumir as diferenças centrais para fixar bem. Estado de defesa versus estado de sítio. Vamos lá. Primeiro, a gravidade. Defesa é para situações graves, sítio é para situações extremas, de comoção nacional ou guerra. Certo. Segundo, o território. Defesa é sempre local, restrito. Sítio pode ser em parte ou em todo o território nacional. Terceiro, o prazo. Defesa tem prazo máximo de 30 dias, prorrogável uma vez por mais 30, total de 60. Sítio, se for por guerra, dura enquanto a guerra durar. Se for por comoção, o prazo é fixado pelo Congresso até 30 dias iniciais, com prorrogações sucessivas possíveis, também autorizadas pelo Congresso. Quarto, a decretação, o procedimento. Defesa. Presidente decreta após ouvir conselhos e comunica ao Congresso em 24 horas, que controla depois. Sítio. Presidente pede autorização prévia ao Congresso após ouvir conselhos que precisa aprovar por maioria absoluta antes do decreto. Quinto, as restrições de direitos. Defesa. Limitadas basicamente a reunião e sigilos de correspondência e comunicação. Sítio. Muito mais amplas, podendo atingir locomoção, detenção específica, imprensa, busca domiciliar, requisição de bens, etc. E sexto, o controle do Congresso. Defesa. Controle a posteriori, pode sustar o decreto, e relatório final. Sítio. Controle prévio, autorização, concomitante, permanece reunido e prestação de contas detalhada. Acho que assim fica bem mais claro. São realmente dois institutos bem distintos, embora façam parte do mesmo sistema de crise. Exatamente. E é fundamental não confundir nenhum dos dois com o terceiro instituto, que às vezes entra na conversa, a intervenção federal. Boa! Ótima lembrança. Qual a diferença fundamental entre Estado de Defesa Sítio e intervenção federal? A intervenção federal, prevista lá no artigo 34 da Constituição, tem outras finalidades. Ela serve para a União intervir nos estados ou no Distrito Federal, ou a União intervir nos municípios, em territórios, ou os estados intervirem nos seus municípios. E por quais motivos? Vários. Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de um estado em outro, por termo a grave comprometimento da ordem pública, aqui parece um pouco com um defesa-sítio, mas o foco é outro, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, reorganizar as finanças de um estado que suspendeu pagamentos, ou para assegurar a observância de princípios constitucionais sensíveis, ou prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. São hipóteses bem diferentes mesmo. E o efeito principal da intervenção é? O efeito principal é afastar temporariamente a autonomia do ente federativo que está sofrendo a intervenção. Por exemplo, se a União intervém num estado, o governador pode ser afastado e a União nomeia um interventor para administrar o estado temporariamente. Ah, então a intervenção mexe com a estrutura federativa, com a autonomia dos estados e municípios? Exato. O foco é a relação entre os entes da federação. Já o estado de defesa e o estado de sítio, o foco principal é a restrição temporária de direitos e garantias individuais para conter uma crise de ordem pública, institucional ou de guerra. Eles não suspendem a autonomia de estados ou municípios. Perfeita distinção. Intervenção ataca a autonomia do ente. Defesa e sítio restringem direitos individuais. Não dá para confundir. De jeito nenhum, é questão clássica de concurso essa diferença. Falando em história e em como isso funciona na prática, esses mecanismos eles foram muito usados no Brasil antes da Constituição de 88. Sim, infelizmente, em regimes anteriores, especialmente durante a ditadura militar, mecanismos parecidos com o estado de sítio foram usados com frequência, e muitas vezes com objetivos claramente políticos, para reprimir a oposição e não necessariamente para conter uma crise real nos moldes que a Constituição de 88 exige. E a Constituição de 88, ela tentou mudar isso. Tentou e muito. Toda essa rigidez que a gente comentou, os prazos, as hipóteses taxativas, a necessidade de ouvir os conselhos, o controle forte do Congresso, especialmente no estado de sítio, com autorização prévia, a manutenção do controle judicial, tudo isso foi pensado como freios e contrapesos para evitar os abusos do passado. A doutrina constitucionalista reforça essa ideia, né? Autores como José Afonso da Silva, Paulo Bonavides. Com certeza.
Eles sempre batem na tecla de que o rigor formal não é mera burocracia. É garantia. É a forma de tentar assegurar que um poder tão extremo só seja usado em situações realmente extremas e dentro dos limites. E o Supremo Tribunal Federal já teve que se pronunciar muito sobre isso. Como, felizmente, nunca tivemos um estado de defesa ou de sítio decretado desde 88, não há jurisprudência direta sobre a aplicação deles. Mas o STF tem uma jurisprudência consolidada sobre o controle de atos do poder público, sobre a necessidade de fundamentação, sobre o respeito aos direitos fundamentais mesmo em situações excepcionais. E deixa claro que o controle judicial existe sim. Mesmo durante o estado de defesa ou sítio, o judiciário continua funcionando. Continua. O artigo 141 da Constituição é explícito. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. E o parágrafo único diz que, logo que cesse o estado de defesa ou sítio, as medidas aplicadas serão relatadas pelo presidente ao Congresso, com especificação e justificação das providências, relação nominal dos atingidos e indicação das restrições. E o principal, o controle judicial dos atos praticados durante sua vigência não fica excluído. Então, se houver um abuso, uma ilegalidade, mesmo durante esse período excepcional, a pessoa pode recorrer à justiça. Pode e deve. O judiciário não fecha as portas. Ele pode analisar se o ato foi praticado dentro dos limites do decreto, se houve desvio de finalidade, se a medida foi proporcional. Não é uma suspensão total do direito, é uma restrição nos limites estritos do que a Constituição e o decreto autorizaram. E quem cometer abusos responde por eles. Responde. Civil, penal e administrativamente. Os agentes públicos não ganham uma licença para violar a lei. A responsabilidade pelos atos praticados continua existindo. Isso é fundamental para manter a confiança no sistema, né? Saber que mesmo a exceção tem limites e controle. Sem dúvida. E reforça a ideia de que esses estados são a última ratio, o último recurso mesmo. Não podem ser banalizados. A Constituição de 88 realmente parece ter aprendido com o passado e tentou cercar esses institutos de garantias. Tentou. Criou um sistema formalmente muito rigoroso. A questão é sempre se, numa crise real, esses controles funcionariam na prática. Mas a estrutura está lá. E qualquer tentativa de usar esses mecanismos fora das hipóteses ou dos procedimentos seria um golpe contra a Constituição, passível de controle pelo STF por desvio de finalidade. E a transparência é importante nisso também, né? Saber o que está acontecendo. Crucial. A comunicação imediata ao Congresso, o relatório final, a publicidade dos decretos, tudo isso visa dar transparência às medidas, para permitir o controle não só institucional, mas também da sociedade. Mesmo com todas as restrições possíveis, existe um núcleo de direitos que não pode ser tocado de jeito nenhum. A doutrina discute muito isso, o chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais. Embora a Constituição liste as restrições possíveis, entende-se que direitos como o direito à vida, a integridade física, a proibição da tortura, o direito a um julgamento justo, mesmo que com regras processuais adaptadas, esses não poderiam ser suspensos nem mesmo num estado de sítio. As medidas excepcionais não são uma carta branca para violar a dignidade humana. Ok. Então, para a gente fazer um resumo bem prático, quase um checklist, do estado de defesa. Vamos lá. Estado de defesa. 1. Quem decreta? Presidente da República, depois de ouvir os Conselhos da República e de Defesa Nacional. 2. Controle do Congresso. Comunicação em 24 horas, controle posterior, pode sustar. 3. Prazo. Máximo 30 dias, prorrogável uma vez por mais 30, total 60 dias. 4. Onde? Locais restritos e determinados. 5. Restrições de direitos, principalmente reunião, sigilo de correspondência e comunicações telegráficas e telefônicas. 6. Prestação de contas, relatório final do presidente ao Congresso. 7. Judiciário, continua funcionando e controlando a legalidade. Perfeito. Agora o checklist do estado de sítio. Estado de sítio. 1. Quem decreta? Presidente da República, mas precisa de autorização prévia do Congresso, maioria absoluta, após ouvir os conselhos. 2. Controle do Congresso. Prévio, autorização e concomitante, fica reunido. 3. Prazo. Se por guerra, enquanto durar. Se por comoção nacional, prazo fixado pelo Congresso, até 30 dias,
prorrogável sucessivamente, com nova autorização. 4. Onde? Parte ou todo o território nacional. 5. Restrições de direitos, bem mais amplas. Locomoção, detenção especial, imprensa, reunião, suspensão, busca domiciliar, requisição de bens, etc. Artigo 139. 6. Medidas extras. Pode haver internação compulsória, prestação de informações. 7. Judiciário. Continua ativo, controlando a legalidade. Ótimo. Esses resumos ajudam muito a visualizar as diferenças. E para quem quer aprofundar, quais seriam as principais fontes? Bom, a fonte primária é a própria Constituição Federal de 1988, né? Os artigos 136 a 141 são leitura obrigatória. E também o artigo 34, para entender a intervenção federal e não confundir. E leis específicas? Existe uma lei que regulamenta o estado de defesa e o estado de sítio? Olha, essa é uma questão interessante. A Constituição prevê que a lei regulará esses estados, mas até hoje não temos uma lei específica e detalhada sobre eles. Isso gera um certo debate sobre como algumas medidas seriam aplicadas na prática. Claro, existem leis sobre segurança nacional, sobre defesa civil, mas uma lei orgânica do estado de defesa e sítio, como prevista, ainda não foi editada. Curioso. E em termos de legislação paralela, você mencionou a pandemia. Aquelas medidas da Lei número 13.979/2020 sobre a Covid-19, elas se enquadrariam aqui? Não, é importante não confundir. Aquela lei foi uma legislação de emergência sanitária, com base na competência concorrente sobre saúde pública. Ela trouxe restrições, sim, como isolamento, quarentena, uso de máscara, mas não foi um estado de defesa ou de sítio. O procedimento foi totalmente diferente. A base legal foi outra. Serve como exemplo de como o ordenamento jurídico pode criar respostas para crises sem necessariamente usar o sistema constitucional de crises mais drástico. Entendi. E a jurisprudência do STF, mesmo sem casos concretos, é relevante para entender os princípios, né? Sim, especialmente decisões sobre controle de constitucionalidade, sobre limites aos poderes do Estado, sobre a proteção de direitos fundamentais em geral. As súmulas e os julgados sobre devido processo legal, razoabilidade, proporcionalidade, tudo isso seria aplicado na análise de atos de um eventual estado de defesa ou sítio. E na doutrina, além do José Afonso da Silva e do Paulo Bonavides, que a gente já citou? Tem muitos outros grandes constitucionalistas. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, todos eles abordam o tema em seus cursos e comentários. Manuel Gonçalves Ferreira Filho também tem comentários importantes à Constituição. E sempre vale a pena procurar artigos mais específicos em revistas especializadas, como a Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, RECHTED, onde autores como Amaral Júnior já escreveram sobre o tema. Boas dicas de leitura. E na prática? No Brasil pós-88, como você disse, nunca tivemos a aplicação real desses institutos. Por quê? É só pelo rigor da Constituição? Acho que é uma combinação de fatores. O principal, sem dúvida, é o alto grau de exigência formal e material que a Constituição impôs. Não é fácil justificar uma comoção nacional ou uma instabilidade institucional tão grave a ponto de caber um estado de defesa e muito menos um estado de sítio, que exige a autorização prévia do Congresso. E talvez uma certa maturidade institucional também. Sim, podemos dizer que apesar das crises políticas e sociais que o Brasil enfrentou desde 88, as instituições conseguiram, bem ou mal, processar esses conflitos dentro da normalidade democrática, sem precisar recorrer a esses mecanismos extremos. Isso é um sinal positivo de resiliência do sistema. Mas o tema voltou à tona recentemente, né? Com debates sobre segurança pública, a própria pandemia. Voltou sempre que surge uma crise mais aguda, seja de segurança, política ou sanitária, o debate sobre os limites do poder estatal e as ferramentas disponíveis reaparece. E aí, naturalmente, o estado de defesa e o estado de sítio voltam a ser discutidos, pelo menos no campo acadêmico e na mídia. É importante que a sociedade conheça esses institutos para poder debater com propriedade. Com certeza. E para quem está focado em concursos públicos, quais são os pontos que mais costumam cair sobre estado de defesa e sítio? O que o examinador gosta de cobrar? As bancas adoram as diferenças. Comparar os dois é clássico, então fiquem atentos a 1.
Hipóteses de cabimento. Quando cabe defesa, instabilidade local, calamidade, e quando cabe sítio, comoção nacional, guerra. 2. Gravidade. Saber qual é o mais grave, sítio. 3. Território. Defesa, local restrito, versus sítio, amplo parcial. 4. Prazos. Os 30+30 do defesa versus o prazo variável indefinido do sítio. 5. Procedimento de decretação. A diferença crucial entre comunicação posterior, defesa, e autorização prévia, sítio. O papel dos conselhos. 6. Direitos restringidos. Saber quais direitos podem ser afetados em cada um, lista dos 136 versus lista mais ampla dos 139, principalmente a questão da locomoção e da imprensa, que só entram no sítio. 7. Papel do Congresso. Controle posterior, defesa, versus controle prévio e permanente, sítio, e a maioria absoluta necessária para autorizar o sítio. 8. Distinção com intervenção federal. Não confundir os institutos. Anotado. Focar nas diferenças parece ser o caminho. Exato. Se você dominar bem as características e, principalmente, as diferenças entre os dois, já está com meio caminho andado para acertar as questões sobre o tema. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa hoje. Foi uma análise bem completa. Foi sim. São instrumentos complexos, mas, como a gente viu, fundamentais para proteger o próprio Estado de Direito quando ele está sob ameaça extrema. A disciplina rígida que a Constituição de 88 impôs a eles não é à toa. É a tentativa de garantir que o remédio não seja pior que a doença, né? Que a busca pela restauração da normalidade não acabe destruindo a própria democracia. Perfeito. E por isso é tão importante que estudantes, operadores do direito e a sociedade em geral conheçam esses mecanismos, seus limites, seus controles. É conhecimento que fortalece a cidadania e a própria democracia. Chegamos então ao fim desta nossa conversa aprofundada sobre estado de defesa e estado de sítio aqui no Concurseja. Esperamos que tenha ficado mais claro como funcionam essas importantes e por vezes temidas ferramentas constitucionais. São temas densos, não tem jeito, mas essenciais para a gente entender até onde o Estado pode ir em momentos de crise e quais são as salvaguardas que a nossa Constituição criou. O estudo contínuo das fontes, da Constituição, da doutrina, da jurisprudência, é o que nos permite compreender e defender o nosso Estado democrático de direito. Fica então a reflexão final: como a sociedade e as instituições podem garantir que esses poderes pensados para emergências sejam sempre usados com extrema cautela e nunca como pretexto para retrocessos democráticos. Uma pergunta fundamental para a gente manter sempre em mente. Muito obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando o Concurseja para mais aulas, análises e dicas como esta. E não deixe de conferir nossos outros cursos e materiais lá no canal Concurseja. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!